capítulo 35 do livro do Gênesis. Pode continuar sentado, pode ficar sentado. Capítulo 35 do livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 35, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. Depois nós iremos ler versículos 16, 17 e 18. Livro do Gênesis, capítulo 35, a partir do verso 1. Quem achou pode dizer amém? Amém. Quem não achou vai acompanhar bem aqui, ó. Só tu olhar para o púlpito aqui, tem o data show, telão aqui para você acompanhar. Diz o texto: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele, todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Vai lá para o versículo de número 16. Versículo 16. Partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. Para concluir a leitura do texto, versículo 18: e aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Eu quero repetir esse último versículo. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Repita comigo: Benjamim. Benjamim. Mais alto: Benjamim. Benjamim. Aleluia. Meus irmãos, o capítulo de número 33, ele se encerra falando de Deus. O capítulo 35 fala sobre Deus. O nome de Deus é mencionado. Mas quando nós fazemos uma comparação e olhamos para o capítulo de número 34, nós iremos perceber que o nome de Deus não é citado. O nome de Deus não é mencionado. E onde o nome de Deus não é reverenciado, onde o nome de Deus não é adorado, onde o nome de Deus não é clamado, pode-se ter certeza que alguma coisa ruim vai acontecer. Mas de contrapartida, onde o nome dele é clamado, onde o nome dele é mencionado, onde o nome dele é adorado,
onde o nome dele é celebrado, pode-se ter certeza também que haverá milagres, haverá curas, haverá restauração, haverá perdão, haverá intervenção da parte de Deus. Então o nome de Deus precisa ser celebrado na nossa vida, na nossa casa, nos nossos cultos. O nome de Deus tem que ser cultuado, exaltado, porque é o nome dele que tem poder, é o nome dele que sara, é o nome dele que liberta, é o nome dele que traz resposta para a nossa vida. Só que no capítulo de número 34, que é o contexto da história que nós lemos, nós vamos perceber que a família de Jacó vai passar por um constrangimento, por uma dor muito grande, por um momento de vergonha que foi inevitável por conta das decisões ou da decisão errada que Jacó havia tomado. Por quê? Deus havia estabelecido um lugar para Jacó habitar juntamente com a sua família. Que lugar é esse? Betel. Betel significa casa de Deus. Repita comigo, casa de Deus. Betel significa casa de Deus. É o lugar que Deus havia estabelecido, designado para Jacó morar, residir, permanecer juntamente com a sua família. Só que em dado momento da caminhada, Jacó vai dar uma escapulida. Jacó vai sair do lugar que Deus havia plantado ele, que Deus havia determinado para ele ficar com a sua família. Ele sai e ele vai dar uma andada pelas terras de Siquém, pelas terras do Siquemita. Quando ele chega naquele ambiente, ele não alerta a sua família, ele não alerta as suas filhas, a sua filha, os seus filhos, acerca do perigo que havia naquela terra. O ambiente não era bom, as pessoas que ali moravam eram pessoas más. Ele simplesmente chega, começa a habitar, começa a residir naquele ambiente pagão, ambiente idólatra, sem dar nenhuma orientação, sem impor nenhum limite para a sua filha, nem para os seus filhos. É quando de repente, certa feita, Diná, que é a única filha mulher de Jacó, propôs no seu coração sair para conhecer o local, para dar uma analisada no ambiente. Ela sai sem a orientação do pai, sem a admoestação do pai, e vai dar uma andada pelo ambiente para conhecer o local. Quando de repente um homem chamado Siquém, preste atenção, Siquém é o mesmo nome da cidade. A cidade tem o nome do fundador dela, que se chamava também Siquém, guarde isso. Ele vai dar uma olhada e vai perceber, vai dar uma olhada nessa moça, porque a moça está ali andando, a moça está passeando, e ele vai perceber, vai olhar para essa moça e vai gerar um certo desejo no coração dele por ela. E o texto diz, irmãos, no capítulo 34, que ele não somente desejou, como que também violentou sexualmente essa moça, trazendo vergonha para aquela casa, para aquela família. Primeiro, negligência do pai, negligência da mãe, de não orientar, de não impor limites para os seus filhos, o que gera muita desgraça na casa de muitos crentes, o que gera muita miséria, vergonha na casa de muitos crentes, é a negligência de pai e mãe em não ensinar o filho o caminho em que se deve andar. Aleluia, bendito seja Deus. Eles não impuseram limite, não colocaram nenhuma norma, não orientou a menina, e a menina era vítima, irmãos. Se quem tinha lábia, tinha argumento, forçou a menina. Depois que ele comete o ato, depois que ele abusa dela, ele vai até o seu pai, amor, e fala: pai, eu estou interessado nela, eu quero casar com ela. Aí o pai, mais do que depressa, vai intermediar a situação, vai até Jacó, que é o pai da Diná, que é o pai da menina, e vai tentar fazer um acordo com Jacó. Aí o bobo do Jacó, desculpa a expressão, por causa de interesses econômicos, por causa de dinheiro, vai ceder ao acordo que esse povo, que os siquemitas, queriam fazer com eles. Ele só impôs uma coisa, ele só pediu uma coisa: olha, vocês vão ter que se circuncidar, vocês precisam se circuncidar para vocês ter aliança conosco. Basta apenas vocês fazer isso, que pronto, a aliança está firmada. Nós vamos fazer negócio, nós vamos crescer. Só que Jacó, irmãos, ele já estava errando desde lá atrás. Por quê? Ele estava no lugar errado.
Ele estava no lugar errado, porque ele não poderia ter saído de Betel. Betel é a casa de Deus. Tem muita gente quebrando a cara, tem muita gente se frustrando, tem muita gente se machucando, tem muita gente se decepcionando, porque saíram do lugar que nunca deveria ter saído. Tem muita gente abandonando Betel para ir buscar soluções, para ir buscar riquezas em outros lugares que não são vontade de Deus para a sua vida. As propostas vêm, irmãos. As propostas vêm. Agora cabe a mim, cabe a você, cabe a nós ceder a elas ou resistir a elas. Infelizmente tem muita gente cedendo. Por quê? Dá dinheiro, traz prazer, holofote, fama. Aí por causa da fama, da riqueza, por causa de alguns bens, tem muita gente quebrando o propósito com Deus. Tem muita gente quebrando o propósito com Deus. Vai lá, pai, e conversa com Jacó. Ele estava no lugar errado e fez aliança com gente errada. Cuidado com as alianças que você anda fazendo. Cuidado com os relacionamentos. Cuidado com as amizades, irmãos. No capítulo de número 34, quando a gente começa a analisar essa história, Siquém, pela conversa, começou a trazer um certo interesse e despertando algo na filha de Jacó. Porque é assim, irmãos, siquemita por muitas vezes está dentro da igreja. Tem os siquemitas e tem as siquemitas. Por que tu está dizendo isso, pregador? Tem os siquemitas e as siquemitas. Era apenas cortar a carne do prepúcio, bastava apenas se circuncidar. O que é isso? Uma mudança externa, uma mudança pelo lado de fora. Isso aqui não é conversão, não. Isso aqui não é mudança, não. Porque é aparentemente uma mudança, mas só que ela é externa. Mas a Bíblia que eu e vocês lê, a Bíblia que nós cremos, ela nos ensina que a verdadeira mudança, ela não é de fora para dentro. A verdadeira mudança é de dentro para fora. Mas eles tiveram uma mudança e começaram a se infiltrar no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. Tem muito siquemita infiltrado nas nossas igrejas, pastor, querendo arrancar aquelas pessoas que são israelitas. E pelo incrível que pareça, irmãos, tem muito israelita caindo ou cedendo a chantagens e palavras dos siquemitas. Tome cuidado, eu sei que aqui não, mas em muitos lugares assim há siquemitas e os siquemitas que aparecem para derrubar muitos e muitas israelitas. Mas no nome de Jesus Cristo, se aparecer em nosso meio, vai se converter pelo poder que há no nome de Jesus Cristo e pela verdade que é pregada em nosso altar. Porque tem, irmão, principalmente o jovem, essa é para vocês. Tem uns que chegam na casa do Senhor, até aceita Jesus, aceita, se faz de crente, porque está interessado na menina, ela é bonita, ela se veste bem, coloca um perfume. Tem aqueles que vêm para a igreja de Deus, ou aquelas também que está de olho no rapaz. Olha, toca bem, canta demais, nossa, tem uma voz afinada, tem uma unção, mas não é convertido de verdade, não é convertida de verdade. Está de olho no israelita, está de olho na israelita. Mas no nome de Jesus Cristo, tenha discernimento de Deus para saber o que é de Deus para a sua vida. Não vai entrando em qualquer relacionamento não, meu filho. Não vai entrando em qualquer relacionamento não, minha filha, porque uma hora tu pode se frustrar. E não coloca a culpa em Deus não, porque tem gente aí quebrando a cara e falando: oh Deus, porque o Senhor não teve misericórdia? Deus teve misericórdia sim, e Ele sempre tem uma porta de escape. Mas muita gente prefere dar as costas para o escape de Deus e ceder às propostas dos siquemitas. A vergonha se estabeleceu dentro da casa de Jacó. Por quê? Seus irmãos Simeão e Levi, preste atenção, porque essa introdução que você precisa entender ela para depois você entender o final da mensagem. Simeão e Levi não estavam presentes quando a moça foi abusada, quando a sua irmã Diná foi abusada. Eles não estavam lá, eles estavam cuidando das ovelhas. Jacó ficou calado, Jacó ficou quietinho. Mas de repente os irmãos voltaram do campo e ficaram sabendo acerca do acontecimento.
acerca do que tinha acontecido. Irmãos, diz o texto que eles ficaram irados, mas eles se controlaram, eles ficaram quietinhos. O acordo estava sendo feito entre Jacó e Amor, pai de Siquém, que havia abusado de Diná. Só que de repente, depois que o acordo é feito, depois que eles foram circuncidados, diz o texto que Simeão e Levi, junto com os homens, entraram dentro da cidade de Siquém e mataram todos ao fio da espada. Oh glória, Jesus tenha misericórdia. Mataram todos daquela cidade ao fio da espada por causa do acontecimento anterior. Isso tudo poderia ter sido evitado se Jacó não tivesse saído de Betel. Tudo isso poderia não ter acontecido se ele tivesse continuado, permanecido onde Deus havia colocado ele. Mas ele saiu, ele foi, e a consequência vem, a tristeza vem, a vergonha vem. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus se utiliza de tudo isso também que aconteceu para atrair alguém de volta para a casa dele, para atrair alguém de volta para o centro do propósito dele, da vontade dele. Porque a vergonha se estabelece dentro dessa casa. Os homens daquela cidade são mortos pelos irmãos de Diná. Jacó vai ficar com medo, irmãos. Jacó vai ficar atribulado. Aí no capítulo de número 35, Deus aparece para Jacó novamente. Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. No capítulo 35, Deus aparece novamente para ele e fala para ele: Jacó, junta a sua família, junta o seu povo e sobe a Betel. Vou dizer de novo: Jacó, pega a sua família, sai desse lugar, sobe para Betel. Mas Senhor, eu errei, os meus filhos erraram. Jacó, não importa se você hoje ouvir a minha voz, por mais que vocês estejam correndo perigo, porque os povos vizinhos, irmãos, já estavam se preparando para destruir Jacó com a sua família. Mas Deus é tão misericordioso que apareceu para ele e disse: levanta e sobe, porque se você ouvir a minha voz, eu vou te guardar, guardar a tua família, guardar a tua casa. Araçuia, ela mantou revácia. Ouve, sai desse lugar, rapaz. Tu errou, teus filhos erraram, tua família está aí vacilando. Mas se atentamente ouvires a minha voz, a minha mão guardará vocês, protegerá vocês, e o inimigo não vai prevalecer contra a sua casa, Jacó, porque eu tenho uma promessa para ela. Há uma palavra liberada sobre a sua casa, Jacó, sobre a sua vida, sobre a sua descendência. Sai deste lugar. Porque às vezes, irmãos, a gente tem que acordar para a vida, para a realidade. Deus fala uma, Deus fala duas, Deus fala três. Deus vai falando, vai falando, vai falando. Entra aqui, sai aqui. A pessoa demora a ouvir o chamado de Deus, a obedecer à vontade de Deus. Aí às vezes Deus tem que permitir algumas coisas ruins na nossa vida, para ver se a gente sai do lugar, para ver se a gente se move. E tem gente que é tão ruim, tem gente que é tão difícil, que para se locomover, para andar, para desenvolver, Deus tem que trazer, Deus tem que permitir, na verdade, algumas dificuldades em sua vida. Tome cuidado, vigia, cuidado com as alianças, cuidado com os lugares. Irmãos, eu falei no início, mas eu volto a enfatizar isso, que eu não posso deixar de falar isso que não, sobre a questão da negligência de Jacó. Jacó permitiu que seus filhos estivessem naquele ambiente. Eles estavam como que dando legalidade para o inimigo enganar os seus. Eu falei com minha esposa ontem, preparando essa mensagem, estudando ela, porque na verdade eu estou estudando ela há vários dias, complementando algumas coisas que eu ia ministrar aqui hoje. Eu me lembrei muito bem, irmãos, da história de um pastor, de um casal de pastores que nós conhecemos. Trouxeram para dentro de casa, fizeram uma aliança com um moço que estava dentro da casa de Deus. Escute isso, estava dentro da casa de Deus.
Só que o moço, irmãos, com todo respeito, era homossexual. Começou a ser tratado como filho. Dormia, passava dias, semanas na casa do pastor, na casa do casal. E sabe o que aconteceu? 3 filhos eles têm. Um dos 3 começou a ser influenciado pelo comportamento desse que era homossexual. Muitos anos se passaram. Sabe qual foi o resultado? A liberdade, a falta de estabelecer limites ali trouxe algumas consequências. Infelizmente, o seu filho se tornou homossexual. Infelizmente, o seu filho viu o comportamento, começou a desejar, por causa de N motivos, se tornou como aquele. Então tome cuidado, estabeleça limites para o seu filho, para a sua filha, dentro da sua casa, porque depois pode vir consequências. É melhor você corrigir hoje, é melhor você trazer algumas proibições hoje, do que amanhã você viver chorando, viver aí lamentando por causa de alguma negligência lá atrás. Jacó estava ali, irmãos, temendo morrer, temendo toda essa situação e que o povo daquela terra destruísse ele e a sua família. Ele estava temeroso, porque ele sabia que se não fosse a mão de Deus para guardar ele e a sua casa, irmãos, eles seriam exterminados. E o livro de Gênesis é interessante porque os significados dos nomes de lugares e de pessoas são fantásticos. Principalmente no livro do Gênesis, nós iremos ver isso várias vezes. O significado dos nomes de lugares e de pessoas eram fantásticos. É de muita relevância. E principalmente aqui no capítulo 35, irmãos, tem algumas verdades que são reveladas para nós. Tem coisas aqui profundas que o Senhor traz para nós através dessa história. Por quê? Porque para um judeu, para a tradição daquela época, há uma responsabilidade muito grande no nome de alguém. Para nós pode não significar muita coisa, para nós pode não significar, pode não ter tanta relevância, mas para o povo daquela época o significado do nome tinha muito significado, tinha muita relevância. Por quê? Primeiro, há significados de cunhos proféticos e também circunstanciais. Prova disso, exemplo disso, Jacó. O nome dele foi dado à circunstância do seu nascimento. Aquele que agarra. Significa o nome de Jacó, aquele que agarra. O nome é dado devido à circunstância. Só que também tem nomes que são dados como um cunho profético, como algo que ia acontecer, ou algo que Deus estava trazendo para a vida de alguém. Nós lemos no capítulo 35, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7, acerca desse livramento, acerca dessa chamada de Deus para Jacó sair de Siquém e vir para Betel. E quando Deus chama Jacó, que é o líder da família, vai dizer para a família, é ele que vai estabelecer agora, é ele que vai dar uma ordem dizendo para a família: olha, vocês precisam tirar todos os deuses estranhos que por acaso houver entre vós, retira, porque eu tenho uma obra a realizar em vosso meio, eu tenho uma obra a realizar na vossa vida, mas tem algumas coisas que precisam ser removidas, arrancadas. Retire os deuses estranhos. Eu lembro de Êxodo 32, quando Moisés estava no monte falando com Deus e o povo estava lá embaixo adorando o bezerro de ouro. O povo estava lá na idolatria, enquanto Moisés estava buscando o Senhor. Moisés desceu, quebrou as tábuas, lançou fora as tábuas que Deus havia entregado em suas mãos, as tábuas da revelação do Senhor. Aí Moisés desce do monte. Quando ele desce, ele percebe que o povo estava ali idolatrando. Ele vai dar uma palavra, ele vai dar uma ordem dizendo: olha, vocês precisam se arrepender. Só a família, só a tribo de Levi quiseram mudar de vida.
acataram o propósito, a ordem, a palavra, e tiveram o livramento. O restante foi tudo exterminado, porque não quiseram ouvir a voz do Senhor através da boca do profeta, através da boca do homem de Deus. O homem de Deus falou: muda, se arrepende, se convertam, que Deus terá misericórdia de vocês. Mas eles não quiseram mudar, irmãos, porque tem gente que não adianta tu falar não, tu vai falando, tu insiste, tu briga, tu discute, mas a pessoa não quer mudar. Deixa Deus tratar, irmãos, deixa Deus trabalhar. Eu tenho vivido isso nesses últimos dias, pastor Janildo. Deus tem ministrado muito ao meu coração coisas que às vezes a gente tenta resolver com a força do nosso braço, da nossa forma. E Deus tem falado comigo: Marcos, tire a sua mão, deixa que eu vou agir com a minha, porque a sua mão não pode fazer nada, mas quando você ora, a minha mão se move em seu favor e faz aquilo pelo qual você não pode fazer. Porque nós estamos vivendo uma época que tem pessoas querendo fazer aquilo que é responsabilidade de Deus fazer, mas de contrapartida tem pessoas que estão querendo que Deus faça aquilo que é responsabilidade delas fazer. É assim, irmãos. Tem gente que quer fazer o que Deus vai fazer, o que é Deus que vai realizar. Tem gente querendo colocar a mão, mas tem pessoas também que estão esperando Deus fazer aquilo que Deus está esperando que você faça. Então faz a sua parte e deixa que Deus vai fazer a dele. Aleluia. Retire esses deuses estranhos, porque eu quero operar. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu quero santidade pessoal, eu quero comunhão, eu quero devoção, e eu também quero adoração ao meu nome, porque só assim eu irei me manifestar e mudar a vossa história. Irmãos, os ídolos daquele povo, a idolatria daquele povo, irmãos, por muitas vezes era algo que eles construíam com as suas próprias mãos e adoravam. Nos dias de hoje, muitos têm feito deuses: celular, relacionamento, filho, dinheiro, riqueza, casa. Tem gente que tem feito o seu Deus as coisas dessa terra, coisas que os homens fazem. Mas Deus quer que nós voltemos à essência. Deus espera que os nossos olhos sejam abertos para a realidade, irmãos, do Evangelho, porque a Bíblia que você crê, que eu creio, diz que as coisas dessa terra são passageiras, são momentâneas, mas o que Deus tem para nós é eterno, o que Deus tem para nós é permanente, o que Deus tem para nós, irmãos, é muito melhor do que aquilo que o mundo tem para oferecer. Algumas coisas precisam ser tiradas da nossa casa, irmão. Tem algumas coisas que precisam ser tiradas de dentro do nosso lar. Eu já fui em casa de crente, pastor, que infelizmente tem santinhas lá. Tem lá a imagem lá, a Ave Maria lá, a Santa. Já fui em casa de crente, irmãos. De crente, estou falando de crente. Tem lá os aparatos. Eu estou falando, tira. O nome que tem que ser adorado dentro da sua casa é o meu. Quem tem o controle da sua casa sou eu. Aleluia. Sabe por que tem tanta gente sofrendo? Sabe por que tem muita gente padecendo? Sabe por que tem muita gente que está aí orando e às vezes a resposta não está chegando? É porque algumas coisas ainda não foram removidas. A oração não passa do teto. A oração não passa do teto. Tem algumas coisas que precisam ser arrancadas da nossa existência. O próprio Moisés, em Êxodo 3, quando o Senhor chamou ele, ele disse para Moisés: Moisés, retire a sandália dos teus pés, porque aqui, irmão, aqui, Moisés, não é qualquer lugar não. Agora tu estás pisando em terra santa. Remove essas sandálias que tu trouxe do Egito, porque sobre a sua vida eu não quero nada do que você trouxe do Egito. Retira, porque a partir de agora você vai caminhar de forma diferente. Aleluia. Moisés tirou a sandália, Deus liberou a promessa: tu vai libertar meu povo, tu vai se apresentar a Faraó, eu vou te usar,
Eu vou derramar poder sobre a sua vida. Aleluia. Eu estou sentindo Deus nessa palavra, irmãos. Eu estou sentindo liberdade do Espírito diante dessa palavra. Então os nomes tinham conotações proféticas e circunstanciais. A Ama, que é a esposa de Jacó, ela morre, chamada Débora. Ela servia a família de Jacó, ela servia a casa de Jacó, só que em dado momento ela morre. E a partir do versículo de número 16, diz o texto, que eles vão sair de Betel. Já estou encaminhando para o final da mensagem. Eles saem de Betel para irem para Efrata, que é Belém. Só que no momento que eles estão indo, no caminho, Raquel, irmãos, estava grávida. Raquel, que era esposa de Jacó também, ela estava grávida. Jacó teve 2 filhos com essa mulher. Primeiro, José. A história dele não começa a ser narrada no capítulo 37 de Gênesis, não é no capítulo 37 que a história de José começa a ser narrada, é no capítulo 30, quando Raquel foi até Jacó e disse: dai-me filhos, senão eu morro. Jacó vai olhar para ela e vai dizer: por acaso eu estou no lugar de Deus que te impediu de gerar? Por acaso sou eu que estou no lugar de Deus que fechou o seu ventre? Aleluia. Porque tem pessoas que é assim, irmãos, que acham que algumas pessoas podem fazer aquilo que de fato Deus irá fazer. Ela foi para Jacó. Jacó disse: não, Raquel, eu não estou no lugar de Deus. Foi Deus que fechou o seu ventre, então é Ele quem vai abrir o seu ventre também. Se foi Deus quem fechou algumas portas, homem nenhum pode abrir, é o Senhor quem abre. Está escrito, irmãos, é a palavra: a porta que eu fecho, homem nenhum pode abrir, mas a porta que eu abro também, homem nenhum vai fechar. Homem nenhum vai fechar a porta que eu abri para você. Aleluia. Mas tem gente correndo atrás de homem para abrir algumas portas. Tem pessoas correndo atrás de homens, achando que o homem pode, que de fato vai abrir algumas portas. Até abre algumas, mas tem portas, irmãos, que só o Senhor te leva e te faz passar por elas. Tu lembra do coxo de Atos capítulo 3? Todo dia alguém pegava ele e colocava ele na porta. Não colocava ele do lado de dentro, colocava ele do lado de fora. Mas teve um dia que 2 crentes passou do lado dele e falou: o nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele ouviu falar, ele conheceu o nome de Jesus. Depois que ele conhece o nome de Jesus, sabe o que ele faz? Ele entra no templo adorando, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Porque tem portas que só Deus te dá acesso a elas. Tem coisas que só Deus faz. Tem situação que é só Deus que pode intervir nela. É por isso, irmãos, que antes de nós recorrermos a qualquer pessoa que seja, nós temos que dobrar os nossos joelhos e apresentar a causa a Deus e clamarmos a Deus, porque eu tenho certeza que na hora certa, no tempo certo, haverá a intervenção dele. Porque Deus responde a oração do seu filho. Deus responde a oração daqueles que buscam. Pode não ser no seu tempo, porque Raquel esperou. Raquel viu Bila, Raquel viu Zilpa, Raquel viu tantas outras mulheres gerarem, e ela estava lá sofrendo. Tanto é, irmãos, que no versículo 22 de Gênesis 30, quando Deus visita ela, quando ela gera José, ela vai dizer: e Deus tirou a minha vergonha. Aleluia. Sabe o que eu lembro disso? O texto: no lugar da tua vergonha eu te darei dupla honra. No lugar da tua vergonha eu te darei dupla honra. Espera, suporta. Ah, mas está gerando. Ela gera, ele gera, mas eu não. Vai chegar a sua vez, vai chegar o tempo de Deus para a sua vida. Não, mas ele prospera, ela prospera, ele alcançou, ela alcançou. Sim, glória a Deus por isso. Se alegra com isso, porque daqui a pouco vai chegar a sua vez de gerar também. Vai chegar a sua hora de viver o milagre também. Espera.
Para de ficar comparando a sua vida com os outros. Tem gente que gosta de comparar demais a vida dele com a dos outros, a vida dela com as dos outros, o casamento com os dos outros. Tem gente que compara até a casa com a dos outros. Para, o que é seu é seu. O que Deus tem para você é para você, ninguém vai tomar não. Mas o que é do seu irmão, deixa. Porque ninguém sabe, irmãos, o preço que o outro paga para alcançar aquilo que Deus está dando para ele. Tu não sabe o que esse irmão do seu lado passou para ter o que ele tem hoje, alcançar o que ele alcançou, ter o casamento, a família que ele tem hoje. Às vezes tu não sabe, mas sofreu, chorou muito, passou muita luta para chegar onde chegou. Muita gente chega aqui e fala: nossa, que igreja linda, nossa, mas que coisa linda, que estrutura. Mas não sabe, irmãos, tanto de tempo que tem gente aqui, derrubando o toco, chorando, gemendo na presença de Deus, para Deus enviar o recurso. Aleluia. Só vê o resultado, mas não conhece o processo. Só vê o resultado, mas não sabe as dores que se passa para gerar um milagre. Eu sei que tem gente aqui, irmãos, que já alcançou coisa na vida, mas passaram luta, viu? Mas sofreram, mas foi choro. Mas valeu a pena, não valeu? Valeu a pena. Vale a pena. Quando Raquel gerou José, além dela dizer: e Deus tirou a minha vergonha, ela diz uma outra palavra. Irmãos, a palavra tem poder. Diga para esse irmão que está do seu lado: é a única vez que eu vou falar isso. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Irmãos, a palavra que sai da nossa boca tem poder, irmãos, para matar como que para gerar vida. A palavra é bíblico, irmãos. Ela tem poder de gerar vida como que também de gerar morte. Raquel disse assim: que me acrescente um outro filho, Senhor. Que Deus me acrescente um outro filho. Foi a oração dela no momento em que José nasce. Só que os anos se passaram, os tempos se passaram. Capítulo 35. Deus vai cumprir com a palavra que ela havia liberado, que ela havia clamado, que ela havia pedido. É por isso, irmãos, que tu tem que esperar, porque tem coisa que tu pede hoje que Deus vai fazer só daqui 5 anos. Tem oração que tu faz hoje que Deus responde hoje. Tem resposta que tu obtém hoje, mas tem coisa que tu vai passar 1 ano, vai passar 2 anos, vai passar 5 anos, vai passar 10 anos, mas a resposta vai vir. A resposta chegará. O milagre vai acontecer. Espera, tu tem que permanecer, insistir, uai. Tu lembra de Elias, pastor? Irmãos, capítulo 19, leia isso depois. Deus me deu essa revelação essa semana. Eu comecei a dar glória, fui para a sorveteria com minha esposa e com os amigos. Na sorveteria mesmo, na porta, eu reuni todo mundo. Falei: para aqui, que eu quero compartilhar um negócio com vocês aqui. Crente é doido, irmãos. Onde que vai, fala de Jesus, fala do amor de Deus, fala da palavra. Falei: gente, reúne aqui, olha isso aqui. Capítulo 19, primeiro livro dos reis. Deus falou para Elias: Elias, eu vou mandar chuva. O tempo era de sequidão. Deus aparece para Elias e fala: Elias, eu vou mandar chuva. Aí lá no final, irmãos, do capítulo, sabe o que Elias vai fazer? Orar para Deus mandar chuva. Mas espera aí, Deus fez a promessa. Se Deus fez a promessa, não precisa orar não. Se Deus falou, não precisa orar não. É só eu sentar ali e esperar que Deus vai fazer. É só aguardar. Elias recebeu a promessa, mas ele colocou a sua cabeça entre os joelhos, diz o texto, e começou a orar: Deus manda chuva, Deus manda chuva, Deus manda chuva, Deus manda chuva. Ele manda o moço subir um monte 7 vezes, porque não foi uma, porque não foi 2, o homem foi 6 vezes e voltou. Elias não tem nada lá, não tem nenhum sinal. Na última vez, na 7ª vez que ele foi, ele voltou dizendo: agora sim, eu vejo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem, e isso é sinal de que a resposta está chegando. A nuvem é pequena, mas a chuva é abundante. Por que a chuva é abundante? Porque a oração é persistente. Tem gente parando, tem gente desistindo no limiar da bênção. Tem gente desistindo no limiar da bênção. Está pertinho, irmão, de tu vencer, está pertinho de tu contar o testemunho. Segura aí, suporta aí, clama, continua, persevera, em nome de Jesus. Tu vai entender por que eu estou falando isso. Jacó, ele tinha saído e Raquel ficou sozinha, a partir do versículo 16. E no meio do caminho, irmão, gestante,
ela começa a sentir dor, já estou terminando, começa a sentir dor, e a dor vai se intensificando, a dor vai aumentando, a dor vai se multiplicando, ao ponto que Raquel vai ficando ali aflita, agoniada, porque a dor vai aumentando, irmãos. A criança está prestes a ser gerada. Quem é mulher aqui sabe disso. A criança está prestes a ser gerada, só que a dor vai se multiplicando, vai aumentando, porque quanto mais perto estiver de ser gerada uma promessa na nossa vida, parece que a dor vai aumentando, parece que a dor vai se multiplicando, parece que as coisas vão se apertando, parece que a situação vai se intensificando. Quanto mais perto estiver de uma promessa de Deus se cumprir na nossa vida, parece que as coisas vão de mal a pior. Aí a gente não entende, a gente murmura não, porque a dor faz parte, desse processo na sua vida. Murmura não. Raquel está lá sentindo dor, está lá agoniada, quando de repente a criança nasce. Olhe para cá, a criança nasceu, sim ou não? Sim ou não, irmãos? A criança nasce, mas só que Raquel, a mulher vai morrer. Só que antes dela morrer, a moça que estava do lado dela, a parteira vai dizer assim: olha, é varão, não temas, porque ele vai viver. Ela vai dizer assim: coloca o nome dele de Benoni, o nome dele se chamará Benoni, chamem ele de Benoni. A mãe, no ato ali da morte, no ato daquela dor que era intensa, ela libera uma palavra sobre a vida do seu filho, Benoni. Sabe qual é o significado de Benoni? Por que eu disse lá atrás acerca dos significados? É aqui que eu queria chegar. Qual é o significado de Benoni? Filho da minha dor, filho da minha aflição. O que é que a criança tem a ver com a dor da mãe? O que é que a criança tem a ver com a dor que ela teve que passar? A criança não pediu para vir à terra, a criança não pediu para ser gerada, mas a mãe, por causa da dor que ela sente, por causa da realidade que ela estava vivendo, por causa da circunstância difícil, ela libera uma palavra, e a palavra tem poder. Eu disse isso e pedi para vocês repetir: filho da minha dor, filho da minha aflição. Irmãos, o que tem de gente que por causa das suas frustrações, o que tem de pais, o que tem de pessoas que por causa das suas dores, por causa das suas aflições, estão amaldiçoando seus filhos, estão amaldiçoando uns aos outros. Deixa eu te dizer algo aqui: ninguém tem culpa das nossas dores. Tem gente amaldiçoando os filhos. Por quê? Porque não tiveram amor de pai e mãe, porque não tiveram abraço de pai e mãe lá atrás. Aí querem transferir isso para os seus filhos. Teu filho não tem nada a ver com isso, tua filha não tem nada a ver com isso. Jacó chegou no ambiente, ela disse: Benoni, filho da minha dor, filho da minha aflição. Puf, morreu. Aí Jacó chega e diz: qual é o nome que a mãe deu? Qual é o nome que colocaram nele? Alguém pega e diz para Jacó: Jacó, chamaram ele de Benoni. Como assim? Como é? Jacó não se conforma com o nome que colocam no menino e diz: não se chamará Benoni, ele se chamará Benjamim. Aleluia. Jacó é o tipo de gente que não se conforma com aquilo que as pessoas querem imputar sobre a nossa vida. Jacó é o tipo de pessoa que não se conforma com aquilo que as pessoas querem estabelecer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Sabe o que ele está dizendo? Eu não aceito ninguém imputar aquilo que Elesse ou mandar a vácia, que é contra a vontade de Deus para minha casa. Ele é o tipo de pessoa que rejeita as palavras de derrota, as palavras contrárias. Ele vai dizer: Benoni não, Benjamim. Apesar das dores que eu tenho que enfrentar, apesar das aflições que eu vou vivenciar, Deus não me chamou para transferi-las para ninguém. Deus não me chamou para transferir dor para meus filhos, para minha família, para quem está perto de mim. Do contrário,
Deus me chamou para gerar vida. Deus nos chamou para gerar vida. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê? Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Porque a bênção de Deus está sobre a nossa vida. E quem tem a bênção de Deus sobre a sua vida, por mais que tenha sido amaldiçoado, as palavras caem por terra. E sabe o que prevalece? A última palavra que vem do Senhor sobre a vossa vida. O que prevaleceu ali não foi a palavra de Raquel. O que prevaleceu ali não foi a palavra do povo. Não, o que prevaleceu ali, se tu não der glória aqui, misericórdia, o que prevaleceu foi a palavra do Pai. O que prevalece é a palavra do Pai. Pode ter te chamado, pode ter falado que você não ia ter jeito, que você não ia chegar a lugar nenhum. Pode falar o que quiser. O que prevalece é o que Deus falou ao seu respeito. O que prevalece é o que Deus falou acerca da sua casa. O que prevalece é o que Deus falou acerca dos seus filhos. Os seus filhos não serão traficantes. Os seus filhos não serão ladrão. Os seus filhos não serão enterrados, mortos pela polícia. Porque há uma palavra liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa. E a palavra que vai permanecer e prevalecer é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, o nome de Jesus, quebra todos os paradigmas, quebra todas as correntes, quebra todas as barreiras, lança por terra toda a palavra contrária que foram liberadas sobre a nossa vida. Irmão, eu falo isso com muita propriedade, com muita convicção, seriedade. Sabe por quê? Eu sou prova disso, irmãos. Se eu fosse acatar tudo aquilo que falaram para mim lá no início, dentro da minha casa, não presta, vagabundo, tudo, eu não vou falar aqui, repetir as expressões porque é falta de ética, mas tudo quanto é nome ruim que tu pensar, multiplica. Eu ouvi dentro da minha casa, no convívio familiar de pessoas próximas a mim, falaram, liberavam as palavras. Mas Jesus um dia olhou para mim e falou assim: o meu sangue te purifica. O meu sangue derramado na cruz quebra toda barreira que se levantou contra a sua vida. A minha palavra tem poder sobre você. O meu nome tem poder para destruir todo o projeto do inimigo. Receba essa palavra, irmão. Sobre a tua vida não vai prevalecer nenhuma palavra contrária que alguém liberou contra você, seja por inveja, seja por algum motivo. Se alguém disse que você não vai conseguir, se alguém disse que o seu casamento não vai prosperar, se alguém disse que essa igreja não vai crescer, toda a palavra contrária está caindo por terra, porque o nome de Jesus Cristo tem poder sobre o seu casamento. O nome de Jesus tem poder sobre as suas finanças. O nome de Jesus tem poder sobre a sua saúde. O nome de Jesus tem poder sobre a sua família. O nome dele tem poder. Toma posse. Porque tem gente que prefere dar ouvido à voz do diabo do que à voz de Deus, aquilo que Deus está falando. Tem gente que prefere ouvir o que o inimigo está dizendo, porque o diabo vai se levantar. E eu vou dizer mais ainda: às vezes não vai usar quem está de longe, não, vai usar quem está perto. Vai usar quem está perto para falar assim: ó, dá certo não, desiste. Para que ir para a igreja? Para que servir a esse Deus? Para que ir para o culto? Para que essa idolatria, esse fanatismo? Não é não. É porque a gente sabe que no nome dele tem poder. A gente sabe que por mais que demora, mais acontece. Ele cumpre, ele faz. Só que, irmãos, a dor é inevitável. A dor é inevitável. Como casal, Jacó vai sentir a retaliação da dor da esposa, porque ambos são uma só carne. Ele sente a retaliação. Mas o fato é que a mulher morre, o menino nasce. Ele diz: Benoni não, Benjamim. Sabe o que significa Benjamim? Filho da minha destra, filho da minha mão direita, filho da mão direita. Qual é a diferença? Tem alguma diferença entre Benoni e Benjamim? Muita. Filho da minha dor, filho da minha aflição, para filho da mão direita, filho da minha destra. Para um judeu, a mão direita era a mão da bênção. Era a mão da bênção. Era a mão da bênção. Era a mão da bênção.
que Jacó está liberando sobre a vida do filho dele é: meu filho, apesar das dores que nós enfrentamos, você não nasceu para gerar dor. Você não foi gerado para trazer desgraça. Apesar de toda a aflição que eu e sua mãe enfrentamos, você foi gerado para transferir, para transmitir, para gerar bênção. Tu é filho da minha mão direita. Sabe quando algumas coisas vão acontecer na nossa vida? Quando nós aprendemos a liberar palavras de bênção. Tem gente que acha que porque é pequeno, talvez insignificante aos nossos olhos, a gente precisa ficar murmurando, reclamando, amaldiçoando. A bênção de Deus só vai se multiplicar sobre a nossa vida quando nós aprendermos a liberar palavras de vitória. Tem coisas que só vão se multiplicar quando você abrir a sua boca para agradecer, ser grato por aquilo que Ele já te deu. Porque Deus só vai colocar coisas grandes na nossa vida quando nós aprendemos a valorizar as pequenas. Agradece por esse carro, irmãos, por mais que não seja o carro que tu queria ou sonhava. Agradece por essa casa, agradece pela igreja, agradece por tudo que Deus já fez. Porque sendo assim, liberando palavras de bênção, de gratidão, vai se multiplicar, tenha certeza. Vai se multiplicar, em nome de Jesus Cristo, vai se multiplicar. O menino nasceu, o menino foi gerado, só que houve perda, houve choro, houve luto, houve tristeza. Porque às vezes, irmãos, para a gente gerar algumas coisas na nossa vida, a gente vai perder em muitas áreas. Tem coisas na nossa vida que para a gente gerar, tem promessas na nossa vida que para acontecer, às vezes Deus vai permitir a gente perder em algumas áreas. Às vezes tu vai perder amigos, às vezes tu vai perder no relacionamento, às vezes tu vai perder dinheiro, às vezes tu vai perder noite de sono, às vezes você vai perder saúde, vai perder algumas coisas, mas o que for necessário perder, perca, mas não perca a presença do Espírito de Deus sobre a sua vida. Perca amigos, perca dinheiro, perca amizade, perca o que for necessário, mas não abra mão daquilo que Deus tem para você. Não desista daquilo que Deus tem para realizar em você, através de você e por você. Porque mesmo com toda a dor e tristeza que a gente enfrenta, e é inevitável a gente não passar por elas. Ah, mas eu sou pentecostal, eu sou do manto, eu oro, eu subo o monte, eu desço o monte, eu faço jejum, eu leio a Bíblia. Ótimo, continue. Mas isso não significa que você está isento de passar por luta. Isso não significa que você está isento de passar por perdas. Isso não significa que a sua casa às vezes não vai chorar, não vai sofrer. Do contrário, a gente sofre, a gente chora, mas nós temos a promessa, nós temos a palavra, nós temos a presença do Espírito de Deus que nos consola, nos sustenta, nos fortalece e nos dá ânimo para passar por esses momentos. Eu termino aqui a mensagem, pode se colocar de pé.